Ô Lucas Dias, na Central Band do Esporte, Everton Ribeiro, Oscar, que cano que o Inter tá montando para 2024, Lucas. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Meneghetti? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham, mas é o primeiro nome que é falado pelo Internacional e se trata do meia Oscar. Quem sabe Oscar sendo repatriado, hein, Meneghetti, para a temporada 2024. Foi uma entrevista ontem à noite ao vivo na ESPN aqui do Brasil. O presidente Alessandro Barcelos esteve lá em São Paulo e foi questionado sobre Oscar, meia de 32 anos, que teve uma passagem bem interessante pelo Internacional lá entre 2011 e 2012 e que não deve ficar no futebol chinês no Xangai Port. Ele tem contrato até o final de novembro da próxima temporada e sim, o presidente Alessandro Barcelos deixou claro que ele já fez alguns contatos recentemente com o Oscar e abriu as portas do Internacional para o meia voltar ao futebol brasileiro. Importante, Meneghetti, eu conversei com algumas pessoas do Inter e também do staff do Oscar recentemente que falaram: o Oscar não deve ficar na China na temporada que vem e renovar o seu contrato por conta do seu salário, que é muito alto, é um salário dos mais altos, inclusive, do futebol mundial, o que vai fazer com que ele possa ter um caminho livre para retornar ao futebol brasileiro e, quem sabe, esse caminho no Internacional. A novidade aí que eu não sabia que as portas estavam fechadas para o Oscar, que precisou o presidente Barcelos reabrir as portas para o Oscar. Eu não sabia disso. Agora, que está ficando um time competitivo, Baldasso, kit maço. Tu disse que o Inter está montando um cano de time para 2024. Não, o Inter está montando um cano de time para as eleições no final do ano, Meneghetti. É evidente. E não tem nada errado. Todo mundo faz isso. Qualquer outro presidente tivesse lá faria. Vai começar a aparecer Everton Ribeiro, Oscar. Os maiores craques vão aparecer como possibilidade chegando perto da eleição. Sobre o Oscar em si, eu perdi completamente o romantismo do negócio do eu adorava o cara lá atrás, eu quero ele de volta. Eu perdi isso, tá? Eu quero saber o que ele pode fazer daqui pra frente. Essa história de repatriar aí, tá se falando agora em Damião e veio o Luiz Adriano. Eu acho que tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sobre o Oscar ganha 10 milhões de reais por mês. O Oscar ganha 10 milhões de reais por mês. Ele viria por, sei lá, 1 milhão pro Inter. Qual é a condição do Oscar, que está jogando num futebol pouco competitivo há bastante tempo? Jovem ele ainda é, ele tem 32 anos de idade, tem lenha para queimar nesse sentido. Mas ele está jogando futebol competitivo, tem muita coisa para analisar. E se preparem, até as eleições vão aparecer outros grandes nomes que as portas estão se abrindo. Esse time do Inter está ficando melhor que a seleção brasileira daqui a pouco. Não tenha dúvida. Isso aí foi uma informação importante. O futebol da China está perdendo um pouco do seu poder aquisitivo. O país, a economia da China deu uma desacelerada nesses últimos tempos. Por isso, portanto, os clubes também estão se ressentindo disso e vão ter que reduzir um pouco a folha. Estou dizendo que tem uma crise no futebol chinês, não é isso. Mas vão ter que reduzir. Tem. O futebol chinês tem uma crise. Isso você fala. Não a ponto disso. O Oscar tem contrato e não é agora que termina. É final de 24 termina. Novembro de 24 termina o contrato dele. O Oscar muda de time lá da China. Ele ganha 2 milhões de euros por temporada. Não é 2 milhões de reais. Ele ganha 2... Temporada, tô louco. Por mês. Não é 2 milhões de reais por mês. Mais de 10 conto. Mais de 10 milhões de reais é um dos maiores salários do futebol. Agora com essa loucura aí de Arábia, a Arábia virou a antiga China. Mas o futebol chinês, basicamente, não vou usar um termo meio forte aqui, mas basicamente quebrou, mas é que não paga mais do que já pagou. Tu entendeu? O salário dele é irreal. Hoje eu não vi quebrou, eu vi que vai fazer um downsidezinho, vai dar um passo. É que quebrou, tipo... Quebrou, parece que é parado. Quebrou, não parou, mas a questão é a seguinte, os caras não existe mais essa realidade. Talvez ele não ganhe um terço disso. Tá bem, mas é até o final de 2024 o contrato dele. Ou seja, ele para sair agora no final do ano, ele teria que abrir mão de mais um ano ganhando 2 milhões de euros por mês. Mas é que... Ele deixaria de ganhar 10 milhões de reais lá para ganhar no Inter, por amor, provavelmente, né? É isso? É que assim, não vou dizer por amor, mas assim, ó, ele já tá querendo sair há um bom tempo, desde que, por exemplo, quando teve a proposta do Flamengo, ele teve essa possibilidade, ou ele queria essa possibilidade, mas o time na época não quis liberar. Agora, com esse downgrade aí que o Meneghetti falou, do futebol chinês caindo numa realidade que não é essa situação de pagar 2 milhões de euros para um jogador, existe a possibilidade, cara, te libera, vai.